As portas foram abertas, bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e este é o episódio de número 50 do Sociedade Paranormal. Bem-vindo à Sociedade Paranormal. Estamos de volta e agora com um episódio incrível. Estamos chegando no episódio 50. Gente, quem diria que o Sociedade Paranormal chegaria no episódio 50 e aqui estamos nós. Hoje, com um episódio incrível e transformando a nossa identidade visual, deixando ela muito mais bonita, e você vai conferir a partir deste episódio. Cara nova para o 50 do Sociedade Paranormal. E lembrando que o episódio hoje é especial, gente. Eu estou com frio na barriga, porque há muito tempo eu queria fazer essa entrevista, e aqui estamos nós, com ele, Eduardo Maia, doutor em hipnose clínica. E ele vai desmistificar muita coisa para a gente aqui hoje. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui junto com o Bruno do Sociedade Paranormal para a gente ter essa conversa sobre regressão de vidas passadas, hipnose e tudo mais. Obrigado demais pelo convite e tamo junto. E é através dessa ciência que ele é um dos nomes mais importantes do Brasil em regressão de vidas passadas, que é o tema do nosso episódio de hoje. Mas antes da gente começar esse episódio, você já foi lá no nosso Instagram? Não? Então corre, Soci Paranormal, e se inscreva, é de graça. E você já sabe que quanto mais seguidores a gente tiver lá no Instagram, mais convidados incríveis como Eduardo a gente consegue aqui toda semana para me ajudar a desmistificar os mistérios da nossa raça. Lá no Spotify, que é a nossa principal plataforma, estamos como Sociedade Paranormal, e é claro que você vai deixar as suas 5 estrelas, ativar as notificações e vai mandar o áudio para todo mundo que você precisa. E lá no YouTube, os melhores cortes de graça. Ah, e não esqueça de procurar o Sociedade Paranormal também no Deezer. É fácil, simples e de graça para você. E olha, hoje a gente tem muitas perguntas para fazer para o Eduardo, mas a primeira que eu tenho assim, já na bala para fazer para ele é: o que seria a hipnose clínica, Eduardo? A hipnose clínica é uma das aplicações da hipnose e tem esse nome de hipnose clínica porque ela acontece em um ambiente clínico. É sinônimo para hipnoterapia. E o objetivo é a gente investigar, localizar e, principalmente, tratar as pessoas que vão passar pelo processo. Então, eu atendo atualmente, basicamente, psicopatologias. O que mais aparece hoje em dia na clínica é depressão e ansiedade. A gente está vivendo uma verdadeira pandemia de depressão e ansiedade, além de outras desordens mentais, que vão desde psicopatologias, como toque e esquizofrenia e diversos outros problemas, além de outras condições mentais, como medos exacerbados, baixa autoestima, fobias e outras condições que não se enquadram no âmbito psicopatologia. Enfim, são questões de origem psicológica, como se fala comumente. Agora, é uma das aplicações da hipnose, a hipnoterapia ou hipnose clínica, e existem também outras áreas de aplicação, como, por exemplo, a hipnose médica. A hipnose médica é aquela que acontece em âmbito médico, como, por exemplo, para prover anestesia hipnótica para pacientes que não gostariam de tomar anestesia química ou não podem tomar anestesia química. Além da hipnose de entretenimento, enfim. Existe um verdadeiro mundo aí quando a gente fala de hipnose. E quem pode realizar a hipnose hoje? A hipnose ela é recomendada para pacientes que precisam vencer desafios e podem ser vencidos em âmbito clínico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia de viajar e por isso ela não viaja, no caso que eu atendi ontem. E chegou um momento, determinado momento da vida, que a pessoa
precisou realmente viajar e então precisou encarar essa fobia. Uma das formas de fazer isso é através da hipnoterapia, além de ser recomendável para qualquer pessoa que possua algum transtorno de origem mental. Muita gente tem medo, né, Eduardo, da hipnose. Eu acho que é por conta dos programas de TV, dos filmes, né, de ser vulnerável, de ficar nas mãos do hipnotizador. Tem gente que tem esse certo medo quando a gente fala de hipnose. Ah, Deus me livre, eu vou passar a minha senha do banco. Você sofre muito preconceito, a sua profissão, na verdade, ainda sofre muito preconceito com esse erro, né, de visão da hipnose. As pessoas ainda têm medo por conta, tipo, eu vou virar um macaco para a vida inteira, ele não vai fazer eu voltar, ou ele vai fazer eu apaixonar por uma outra pessoa que eu não quero. Você ainda sofre esse preconceito? Sim, isso é muito comum. Existem mitos que envolvem a hipnose, que são periodicamente reforçados através de programas de TV, filme, que envolve exatamente isso, de manipulação da mente, mas, na verdade, o processo de hipnose ele é totalmente permissivo. Então, a outra pessoa precisa realmente permitir, precisa realmente querer passar pelo processo, porque se em algum momento a gente não tiver a permissão da outra pessoa, não vai funcionar. Então, a pessoa não conta segredo, ela não apaga, ela fica acordada durante todo o tempo, ela ouve, ela fala, se ela quiser se coçar, se mexer, ela se mexe, se ela quiser abrir os olhos no meio da sessão, ela pode abrir os olhos no meio da sessão. A pessoa está completamente consciente, com todas as suas faculdades em nível 100%. E então, hipnose não é sono, a pessoa fica acordada o tempo todo, ela não dorme, ela não apaga, não tem amnésia, nada disso. Então, esse daí é um dos mitos que envolvem a hipnose, de que seria uma manipulação da mente, que a pessoa estaria dormindo. Inclusive, até mesmo notícias de jornal reforçam esse tipo de conceito que é completamente equivocado. Então, um exemplo, uma notícia recente que saiu. Enquanto a paciente dormia o sono hipnótico, ela foi abusada pelo hipnólogo. Não, ela não dormia o sono hipnótico. Uma coisa é o sono fisiológico, a outra coisa é o transe hipnótico. São coisas completamente diferentes. Gente, isso é uma coisa até muito triste para a profissão, né? Matérias Sim. assim, tratarem a hipnose dessa forma. A gente sabe que existem profissionais sérios como você, e a gente sabe também que existem pessoas que não são tão sérias assim, né? Combater essas pessoas sérias, esse pessoal, como a gente chama os hipnólogos de tutorial de YouTube, é um desafio hoje? É um desafio enorme. O maior desafio que a gente tem é, na verdade, lidar com a indústria da doença, porque um paciente doente que permanece doente, ele gera mensalidades para fabricante de medicação, gera mensalidade para a farmácia, para o médico que vai receitar, para aquele terapeuta que vai fazer a terapia eterna, que vai ganhar mensalidades aí durante um período de tempo ilimitado. Então, o problema é que um paciente curado é um cliente perdido, e a gente ter que enfrentar isso é muito complicado, sim. Então, para você ter uma ideia, o tempo médio entre uma pessoa conhecer o meu trabalho e efetivamente fechar um tratamento com hipnoterapia, ele é de 1 ano. É comum as pessoas chegarem no atendimento clínico e falar, não, porque eu te sigo desde antes da pandemia. Cara, enfim, então é muito difícil da gente lidar com notícias de jornal, filmes, desenhos animados e toda aquela mentalidade da população de que é uma coisa que envolve riscos, que é complicado, enquanto não. Na verdade, não envolve riscos, não é complicado, é um processo super simples. Eu faço auto-hipnose quase todos os dias. Quando eu não faço, eu me arrependo, eu devia ter feito, porque é um processo que ajuda muito a gente a cuidar da mente. Muitas pessoas cuidam muito do corpo, fazem academia, dieta, puxa ferro, corre, mas não cuida da mente. E a auto-hipnose é um exercício extremamente simples para cuidar da mente, que a gente pode fazer sem limitação nenhuma. E como o Eduardo chegou na hipnose? Qual é a história do Eduardo? Como que no dia você falou, não, é a hipnose que eu quero, é essa profissão que eu vou seguir para minha vida? Como que foi esse estalo até chegar à hipnose?
Perfeito. O que aconteceu foi que aproximadamente uns 15, 17 anos atrás, eu era uma vítima da indústria da doença. Então, eu trabalhava em casa e teve um dia que eu puxei a minha lixeira de casa, lixeira do meu escritório, onde eu trabalhava, para colocar um lixo fora, e observei que basicamente o que eu tinha era caixa de comprimido vazia na minha lixeira. Eu cheguei a tomar mais de 10 comprimidos por dia. E chegou um ponto que eu falei, ou eu estou morrendo, ou tem algo de muito estranho nisso. E então eu encontrei na hipnose uma possibilidade para me livrar de toda aquela medicação. E não só eu consegui me livrar da medicação, como eu acabei resolvendo estudar mais a fundo. Aí fiz o doutorado da Espanha, fiz mais uma porção de formações em hipnose, e hoje eu trabalho ajudando as pessoas também a se livrarem da indústria da doença, a se livrarem dessa porção de medicação que a gente consegue hoje em dia eliminar com muito mais facilidade através da hipnoterapia. E quando você percebeu que poderia seguir no ramo da regressão de vidas passadas, que é a grande curiosidade de todo mundo aqui do canal, viu? A gente recebeu um monte de perguntas logo quando você deu sim, né? Que a gente está muito feliz de ter aqui, falou assim, opa, a regressão então realmente vem. A regressão de vidas passadas, como que surgiu dentro da hipnose clínica na sua vida? A regressão de vidas passadas é uma das ferramentas que a gente utiliza no âmbito clínico. Existem diversas outras ferramentas que a gente utiliza em âmbito clínico. Ela é uma das ferramentas e que ajuda bastante o processo de hipnoterapia. Então, as pessoas que não desejam fazer regressão de vidas passadas, ainda assim, elas podem passar pelo processo de hipnoterapia. Não é uma metodologia fundamental para ser utilizada. Agora, ela ajuda muitas pessoas. Como, por exemplo, quando a gente está buscando eventos causadores, traumas na vida atual que tenham ocasionado algo que a pessoa tem ciência desde criança, e a gente não localiza nada na vida passada, a gente não localiza nada na vida atual, aí a gente vai para uma vida passada. Deixa eu dar um exemplo prático. Uma moça que eu atendi que tinha fobia de maremoto, sendo que ela morava em Brasília. Não tem mar ali, não vai ter um maremoto em Brasília. Está muito longe até do mar. Mas essa fobia permanecia dentro dela. E a gente pesquisou tudo na vida atual que a gente podia pesquisar, não encontramos nada e levamos, então, eu levei ela, né, para uma vida passada, onde ela encontrou um evento ali que, eu não me recordo exatamente do evento, mas era um evento que estava relacionado ao mar. Um acidente no mar, pessoa que ela morreu, que ela perdeu através de um acidente no mar, e isso gerou uma fobia dela, e ela nasceu com esse medo exacerbado do mar, e já era uma pessoa adulta, já com seus 35 anos de idade aproximadamente, e permaneceu com essa fobia. A gente foi localizar a origem dessa fobia numa vida passada. A partir do momento que a gente localizou a origem, que a mente humana compreendeu que a origem de uma vida passada, compreendeu que não tem nada a ver com a vida atual, que foi um acidente numa vida passada, a gente consegue, assim, eliminar esse tipo de fobia. E é um processo comum que acontece também na vida atual. Então a criança sai na rua, o cachorro late, acha que o cachorro vai atacar, gerou um medo, gerou um forte impacto emocional, pronto, gerou a fobia. Mas, na verdade, não tem por que ter fobia do cachorro, assim como não tem por que ter fobia do maremoto, ainda mais em Brasília. Então, é um processo de localização de evento causador, localização de trauma, que a gente consegue trabalhar e eliminar medos, fobias e quaisquer outras emoções negativas na clínica. A gente fala de vidas passadas, quando a gente fala de vidas passadas, a gente tem uma visão muito forte da religião, né? Principalmente do espiritismo ali, de reencarnação, dessas coisas. O que seria a regressão de vidas passadas na visão clínica, tirando aí então essa parte religiosa, que eu acho que não é o que você trabalha com os pacientes, né? Você olha ali mais para o lado clínico. O que seria então essa regressão em vidas passadas de uma visão da ciência e não da religião?
Perfeito. Quando a gente fala de ciência, não existe nenhuma comprovação científica que siga modelo científico que comprove a existência nem a inexistência de vidas passadas. Então, do ponto de vista científico, só o que existem são diversas tentativas de explicar os fenômenos de vidas passadas. Agora, o que é uma memória? A memória nada mais é do que uma interpretação subjetiva do passado. Então, um exemplo que eu sempre dou, tem um estudante e uma estudante fazendo a prova. O menino passa a cola para a menina, mas o professor, quando olha, ele tem certeza que o menino pegou a cola da menina. Na vida dele, a memória vai ser exatamente que a pessoa recebeu a cola, mas na verdade quem recebeu a cola é quem estava dando a cola. Então, em outras palavras, boa parte das nossas memórias é falsa, porque é baseada numa interpretação subjetiva e equivocada. E eu não estou falando de vidas passadas, eu estou falando da vida atual. Então, o que acontece é que, para a gente, na clínica, não importa se a memória é 100% genuína, se tem uma interpretação subjetiva e equivocada, o que importa é a gente trabalhar a memória, o trauma, enfim, um evento causador ali, e conseguir livrar a pessoa não só do trauma, mas de todas as suas consequências, como medos exacerbados, fobia, baixa autoestima, baixa autoconfiança, e as principais emoções aí que aparecem na clínica são essas. Então, é esse o ponto. Por mais que não exista uma comprovação científica da existência de vidas passadas, a gente tem esse tipo de fenômeno, como, por exemplo, a gente levar uma pessoa para vidas passadas e ela percebeu uma situação que ela tem certeza que aconteceu e, então, a gente conseguir livrar ela do transtorno ocasionado por aquela situação. Então, assim, na prática, a gente é terapeuta, a gente não é investigador para querer localizar ali se a memória é genuína, se não é, senão a gente vai ficar maluco, né? Até porque, como eu expliquei, boa parte das nossas memórias na vida atual são falsas, são relacionadas a interpretações subjetivas equivocadas. E como funciona? A pessoa tem o interesse de fazer a regressão. Antes da regressão, ela precisa fazer um trabalho de hipnose clínica com você, até chegar no período da regressão, ou já no primeiro contato ali no consultório, ela já pode fazer a regressão? Eu preciso analisar. O que acontece é que eu não posso levar para vidas passadas pessoas que não estão estabilizadas emocionalmente. Se a pessoa tem depressão e eu vou levar ela para uma vida passada, existe o risco dela ver coisas que vão deixá-la ainda mais deprimida. E o mesmo vale para qualquer outro tipo de transtorno, de ansiedade, de toque, enfim. Então, primeiro, eu preciso me certificar de que a pessoa realmente pode ser levada para uma regressão de vidas passadas. Como? Zerando todos os transtornos emocionais dela, caso ela tenha. Se ela não tiver nenhuma desordem mental, nenhum transtorno para ser trabalhado, eu posso levá-la imediatamente para vidas passadas. Caso contrário, eu preciso primeiro zerar a vida atual para não correr o risco de trazê-la de uma vida passada pior do que ela já foi. Esse é um risco grande que muitos hipnoterapeutas que não têm esse conhecimento, não têm o devido estudo, acabam fazendo errado. Então, um caso muito comum que aparece para a gente na academia da hipnose. Eu passei com outro hipnoterapeuta, saí pior do que eu entrei da sessão. Lamentavelmente, não é uma profissão regulamentada, né, nem reconhecido como uma profissão, nem como uma ocupação. Então, qualquer pessoa pode se dizer hipnoterapeuta, pode se dizer hipnólogo, sem a necessidade de nenhum tipo de formação, nenhum tipo de registro em um conselho de classe, um conselho de categoria. E, infelizmente, as consequências são essas, são graves. É um perigo. E essa era a pergunta que eu já ia te fazer. Existem riscos na regressão? A pessoa que passa por esse processo, existe algum tipo de risco? O risco que existe se refere à escolha do profissional.
Se você escolhe um mau engenheiro, pode ser que ele derrube o prédio que você está construindo, que inclusive já aconteceu no Brasil mais de uma vez. Então, se você escolhe um profissional ruim, é um risco muito grande, né? Então, o risco que existe quando a gente fala de regressão é a escolha do profissional. E existe também aquele paciente que fala, não, porque eu assumo os riscos, eu assino que os riscos são meus, que eu quero fazer. Não, eu não vou fazer, porque eu sei que eu vou trazer você muito pior. Não importa o que você assinou ou deixou de assinar, a responsabilidade continua sendo minha. O problema é que tem profissionais que, visando o lucro, visando exacerbadamente o dinheiro, acaba aceitando esse tipo de coisa e o dano para o paciente acaba sendo grande. De uns 3 a 4 anos para cá, surgiram uma epidemia, podemos dizer assim, de vídeos de auto-hipnose, de autorregressão no YouTube. Se você pesquisar, você tem vídeos até de 6 horas de auto-hipnose, de autorregressão. Esse tipo de prática, ela pode causar danos à pessoa que está fazendo? Ou até onde as pessoas podem confiar nesses vídeos? Exatamente o que eu acabei de responder. Assim, eu vou resumir de uma forma que eu acho que vai ficar claro. A maior parte dos cursos de hipnose no Brasil possui 2 dias de duração. Como é que você vai entregar a sua saúde mental para alguém que estudou 2 dias? E aí não importa se é uma sessão presencial, se é uma sessão online, ou até mesmo se é um áudio de YouTube. Então, existem riscos e os riscos são grandes. Se você começar, por exemplo, a pesquisar os comentários que existem nos vídeos da Academia da Hipnose, você vai ver alguns comentários de pessoas que fizeram pela internet com áudios de hipnose e tiveram consequências danosas. Então, é importante o seguinte, né? Eu sou da época de um desenho animado chamado Família Urso. Quem não é dessa época, quem não assistiu esse desenho, era uma família que o Ursolão, que era o pai, ele sempre queria fazer tudo sozinho, porque ia sair mais barato, porque ia ser melhor, e o Ursolino ia ajudar o pai. Só que os dois sempre se lascavam, sempre faziam besteira e tomavam o esporro da Úrsula, que era a mãe da família. Então, assim, por mais que eventualmente possa parecer mais prático, mais rápido ou mais barato, a gente está falando da saúde mental. Então, não é como tentar substituir uma janela, como fazia o Ursolão nos vídeos, junto com o Ursolino. A gente está falando da saúde mental, a gente está falando de uma coisa que é muito complicada. Então, não faça sozinho. Se você quiser utilizar áudios da internet, utiliza áudio da internet de alguém que não estudou 2 dias. Eu tenho um doutorado em hipnose clínica, tenho um master em hipnose clínica, os 2 pela Espanha, tenho especializações pelos Dale Institute do Canadá, Atlantic da Alemanha e mais diversas outras formações internacionais. Então, considera priorizar o canal da Academia da Hipnose quando o assunto é áudio de hipnose. Áudio de hipnose também é uma coisa que eu gravo de forma personalizada para os clientes que passam pela Academia da Hipnose. O que acontece? Comumente, o tratamento ele envolve mensalidades. Então, você paga a consulta, você paga uma mensalidade para ter direito a 4 consultas? Não. Na Academia da Hipnose, você só paga o primeiro atendimento. E você tem 1 ano de retorno gratuito. Caso você precise de mais sessões, você não paga o retorno durante o período de 1 ano. Isso porque o nosso compromisso é com a saúde mental do nosso paciente, não com ganhar mensalidades. Então, uma das formas que eu tenho de fazer com que a pessoa consiga andar sozinha, consiga se virar sozinha através da hipnose, é através da gravação de áudios personalizados, porque eu não quero fazer terapia eterna, eu quero fazer com que a pessoa aprenda a andar sozinha. É claro, na nossa vida sempre vão acontecer situações que vão derrubar a gente emocionalmente. É uma pessoa que a gente ama, que vai ser perdida, um parente, eventualmente, que vai ser perdido, questões financeiras, e aí, através da auto-hipnose, a pessoa consegue estabilizar as suas próprias emoções, sem precisar ficar fazendo terapia eterna ou ficar recorrendo a um novo atendimento sempre que
surgir alguma coisa que tenha aborrecido. Então, uma das formas é ensinar a auto-hipnose e, inclusive, gravar os áudios personalizados. Então, mais uma vez, aí concluindo, cuidado com quem grava o áudio. Esse é o ponto. Que era uma pergunta que que era uma pergunta que enviaram aqui para o nosso Instagram do Sociedade Paranormal. Se existe e se é possível fazer um tratamento de hipnose ou um tratamento de regressão de vidas passadas online. Talvez a pessoa não está na sua cidade, mas precisa consultar com você. Você faz esse atendimento online ou não? Os atendimentos precisam ser só presenciais? Então, hoje em dia, que a internet fibra é uma realidade, pode ser online sim. Comecei na internet na época do modem de 28 kbps. Mas dá para hipnotizar alguém online? Com certeza. Esses áudios de hipnose, por exemplo, que tem no canal da Academia da Hipnose, você vai ver lá vários comentários de pessoas dando feedback positivo. O que acontece é que a hipnose é uma forma de comunicação. E como o sujeito ele fica de olhos fechados, o sujeito é um termo que a gente utiliza para paciente, né? Paciente para cliente. Uma pessoa fica de olhos fechados o tempo todo, basicamente, a comunicação vai ser uma comunicação verbal, ou seja, ouvir e responder. Então, isso a gente consegue fazer pela internet. As sessões realizadas pela internet, elas possuem rigorosamente os mesmos benefícios e resultados que qualquer sessão presencial. E a maior parte dos clientes da Academia da Hipnose não está em São Paulo, espalhado pelo mundo. Pessoas que moram nos Estados Unidos, Europa, enfim. Então, a gente pode fazer online sim. A realidade hoje do mundo é outra quando o assunto é internet. Essa modernidade trouxe uma facilidade para o seu trabalho, mas ela também trouxe alguma dificuldade, algum tabu que você precisa quebrar todos os dias ali durante o período que você exerce, ou uma fake news, ou algum tipo de preconceito mesmo das pessoas? Você ainda tem essa barreira de entrada das pessoas? Sim, isso é muito forte. Inclusive, até respondendo especificamente em relação ao quebrar todo dia, a minha social media todo dia ela posta que as sessões realizadas pela internet possuem rigorosamente os mesmos benefícios e resultados que sessões presenciais. Muda a forma de falar isso, muda a figura, a imagem, mas isso é uma coisa que ainda é uma espécie de um tabu muito grande. A pandemia acabou ajudando muitas pessoas a entenderem que elas podem fazer as coisas de casa, elas podem trabalhar de casa, elas podem estudar de casa, podem fazer a terapia de casa através de videochamada. Agora, para muitas pessoas ainda é uma coisa do outro mundo fazer hipnoterapia pela internet. E aí é uma necessidade da gente quebrar periodicamente esse tipo de crença. Qual foi, na sua opinião, a regressão de vidas passadas mais marcante da sua vida? Assim que você fala, olha, essa eu nunca mais vou esquecer. Eu fiz uma live ontem que fui indagado em relação a qual foi a sessão que eu achei mais marcante. Eu demorei um tempo para conseguir responder essa pergunta, que eu precisei buscar assim na memória, e a sessão que eu respondi não foi uma regressão de vidas passadas. Mas eu diria que eu sou capaz de colocar diversas regressões de vidas passadas que eu realizei no mesmo plano, no sentido de ter sido marcante. Sempre que a gente localiza alguma coisa numa regressão de vidas passadas e a gente consegue eliminar aquele problema, é marcante. É marcante. Quando a gente consegue, numa regressão de vidas passadas, pegar referências em relação, vamos dizer, a uma guerra, ou algum outro contexto histórico ou geográfico que a gente não fazia ideia que existia, e a gente depois vai na internet, a gente busca, a gente fala, é marcante. Então, eu acho que são casos, assim, principais, né? E aí você fala, mas é marcante, mas isso não é uma coisa que você faz periodicamente?
E é marcante, é gratificante você ouvir uma pessoa falando, porra, eu sofri mais de 10 anos com depressão e eu nunca me senti tão bem ao longo da minha vida como eu estou me sentindo agora que a gente terminou a sessão. É marcante, é comum, acontece demais, mas também é marcante, é gratificante, né? O almoço tem aquele sabor diferenciado porque a gente conseguiu livrar mais uma pessoa do transtorno. Então, eu diria que, assim, resumindo em poucas palavras, é um trabalho belíssimo, que provê uma boa remuneração e que, ao mesmo tempo, a gente consegue ajudar muito aí as pessoas. Ai, meu Deus, será que o anfitrião que vos fala vai fazer uma regressão? Não sei se eu tenho essa coragem ainda. Olha que eu tenho medo de fazer regressão, você sabia? Tenho medo de descobrir o que eu fiz. Se você quiser, a gente posso depois fazer uma entrevista contigo e a gente partir para uma regressão de vidas passadas. Eu acho que eu já passei por muitos lugares, assim, completamente diferentes e opostos. Não tem ligação com o outro. Mas as pessoas que fazem regressão com você, elas algumas se decepcionam com o que elas se presenciam lá durante a sessão, porque muita gente pensa assim, vou ser um rei, vou ser uma rainha, né? Eu vou ser uma princesa, e aí quando vê, é uma realidade completamente diferente. Tem essa decepção ou não? Toda vez que tem uma regressão, as pessoas falam assim, nossa, realmente era isso que eu sempre imaginei que eu fui. Então, o personagem mais comum de regressão de vidas passadas é aquela pessoa sofrida, que era agricultor, camponês ou que era pescador, mas envolve muito mais sofrimento do que a pessoa se encontrar como algum tipo de líder. Enfim, então, isso é uma coisa muito comum. Agora, em relação à decepção, é importante ter em mente que nenhum modelo de tratamento pode prometer resultados. Seja medicina, psicologia clínica, nutrição, enfim, nada pode prometer resultados. Inclusive, seria um crime, dentro da legislação brasileira, prometer resultados. Seria classificado como charlatanismo, prometer a cura através de meio infalível. Então, é importante ter em mente que o mesmo vale também para a hipnose clínica. A gente não pode prometer a cura, a gente não pode prometer resultados. Então, isso para algumas pessoas pode ser decepcionante, no sentido de, eventualmente, a pessoa não ter uma boa resposta para a hipnose. É raro, mas acontece. E é exatamente por isso que, para minimizar esse tipo de problema, a gente faz uma pré-avaliação gratuita pelo WhatsApp, para verificar se a pessoa tem a capacidade ali de passar pelo processo ou se eventualmente é necessário dispensar. Infelizmente, a gente dispensa algumas pessoas que a gente entende que não estão preparadas para passar pela hipnose, mas é a forma justa de ser feita. A regressão, ela é um acesso de memórias que estão guardadas no subconsciente. Seria isso, né? E até onde essa memória pode ser acessada? Ela pode ser acessada até o período da morte, ou até mesmo após a morte a gente tem esse HD gravando essas memórias. Até onde acaba essas memórias e começa uma nova memória? Então, a gente consegue, sim, trazer memórias de pessoas do pós-morte, da pessoa se ver falecendo e indo para uma comunidade espiritual. Tem vários casos no YouTube da Academia da Hipnose que mostram exatamente isso, da pessoa conseguindo descrever com perfeição como que é a morte, como que é o pós-morte e todo o processo. Então, a gente consegue trazer não só memórias referentes à vida humana encarnada, mas também em relação ao pós-morte. E você já presenciou uma virada de memória, por exemplo, até aqui eu era fulano e desse momento para cá eu me tornei uma outra pessoa, ou não? Você não conseguiu chegar nessa virada até nesse momento eu era Ana e a partir desse momento eu virei Augusto? Não. Cara, isso acontece
quando a gente fala de algum tipo de desenlace, né? Então, uma pessoa chamava, por exemplo, Ana, e quando encarnou num menino e passou a se chamar Augusto. Mas uma troca de identidade de um momento para outro, como acontece atualmente no mundo, isso nunca apareceu para mim, não. Entendi. E deixa eu te perguntar, você falou da academia, você dá aulas de hipnose, né? As pessoas que têm essa chama acesa e que querem se tornar hipnólogos, você tem essa formação para essas pessoas, né? Como que eles procuram você para poder realizar este curso? Como que funciona? Perfeito. Eu tenho um curso completo de hipnose que ele foi gerado a partir de uma frustração muito grande. Eu paguei muitos cursos caros em euro, em dólar, precisei viajar muito para fazer curso de hipnose, então o preço do curso, muitas vezes, ele se equivalia a metade do meu gasto para fazer o curso, somando avião, somando hospedagem. E como eu não localizava um curso que eu falava, agora sim eu estou preparado, eu acabei precisando fazer diversos cursos. E essa questão de eu perceber que eu não estava preparado era uma constante também dos colegas de curso, que muitas vezes faziam cursos mais longos, não vou falar ainda dos cursos de 2 dias, mas às vezes cursos de 6 meses, até mesmo 1 ano, e saíam do curso e falavam, eu não estou preparado. E eu acabei, então, mergulhando muito de cabeça nesses estudos de hipnose, e mergulhando de cabeça eu acabei tendo um conhecimento que vai muito além dos cursinhos de hipnose que existem no Brasil e até mesmo no mundo. Então, eu acabei catalogando o meu conhecimento em forma de escritos, né? Caderno de anotações, vamos dizer assim, e boa parte dos meus conhecimentos também foram em clínica. Tudo que eu aprendi em todos os cursos de hipnose que eu fiz, me entregaram 50% do conhecimento que eu tenho. Os outros 50% foram entregues como? Foram entregues na clínica, no dia a dia. Então, acabei criando esse curso que hoje eu possibilito que qualquer pessoa, independente do conhecimento que tenha ou deixe de ter, consiga sair do curso hipnotizando, consiga sair do curso como hipnoterapeuta e podendo marcar o seu primeiro atendimento clínico para o dia seguinte que termina o curso. Então, eu tenho, na verdade, aí uma diversidade muito grande de alunos, são médicos, são professores, são entusiastas, pessoal espírita, espiritualista de maneira geral, que se interessa pelo tema e que saem realmente preparados para isso. Então, é o único curso, na verdade, que eu tenho conhecimento no mundo, que oferece um conteúdo tão abrangente que envolve hipnose clássica, hipnose ericksoniana, hipnose verbal, hipnose não verbal, enfim, curso completamente amplo que ensina a hipnose médica, a hipnose clínica, a hipnose de entretenimento. Eu pego o aluno pela mão, eu levo o aluno para o meio da rua para ele hipnotizar pedestres, pessoas aleatórias que estão passando na rua. E, claro, que o objetivo precisa ser cumprido, né? Faz parte das tarefas práticas. Ao mesmo tempo, também, o aluno faz clínica de forma supervisionada. Então, são 120 horas de treino, sendo que a pessoa pode repetir tanto as aulas teóricas quanto as aulas práticas por quantas vezes quiser. Não importa se é uma prática presencial ou se é uma prática via Skype. O que acontece é que a maior parte dos atendimentos hoje é pela internet, e é exatamente por isso que a gente tem também aula prática pela internet. Os alunos vão hipnotizar uns aos outros ali e tratar uns aos outros de forma monitorada através de videochamada no Skype. E o aluno que eventualmente faz uma primeira aula prática, uma primeira turma prática, e não estava ainda exatamente preparado, sentiu que tem que estudar mais, pode repetir pela segunda vez, pode fazer a terceira vez, e tudo isso sem nenhum tipo de acréscimo. Como eu disse, meu compromisso ele é com o cliente e não com mensalidades ou coisas do tipo. No Instagram, as pessoas te encontram como Eduardo Maia, né? E nas outras redes, todas como Eduardo Maia? Eduardo Mota Maia, M-O-T-T-A, Eduardo Mota Maia no Instagram, e nas outras redes como Academia
da hipnose. O que acontece é que a gente tinha uma conta Academia da Hipnose no Instagram, o Instagram resolveu banir, sem motivo realmente para isso, e aí a gente perdeu a conta e hoje em dia a gente utiliza só Eduardo Mota Maia. Instagram sendo Instagram, né? Pois é. Olha, Mota com T ou com 2? O meu é com 2. O meu é com 2 também. Olha, tá vendo aí, ó? O meu é Mota com dois T's também. Engraçado, né? Como a gente encontra, assim, pessoas que têm o mesmo nome, assim. Gosto quando encontro um outro Mota e um outro Silvestre. Gosto. Eu sabia que você era Mota, eu achava que você era só Bruno Silvestre. Eu tenho Mota. Com 2 T's, eu gosto de falar que é com 2 T's. Qual é o principal tabu que você quebra todos os dias das pessoas? Aquele que você fala assim, nossa, esse me enche o saco, mas eu tenho que falar porque faz parte da minha profissão. É sobre sessões pela internet. Tem muitas pessoas que acham que tem que ser presencial, que tem que ir ali no presencial, deitar no divã, enquanto na verdade não precisa. Deita na sua cama e bota o celular do lado. Então, o principal, realmente, tabu, vamos dizer assim, que é necessário quebrar periodicamente é esse. É um mito muito grande essa necessidade do ser presencial, de que existe um poder no olhar, que eu vou olhar para a pessoa e a pessoa vai entrar em transe. Não, cara. Então, infelizmente, é uma coisa comum aí que acontece, que a gente precisa praticamente todos os dias aí quebrar. Você percebe que as pessoas estão com mais problemas mentais de alguns anos para cá? Você acha que foi por conta da pandemia ou por conta desse boom da internet e de tanta tecnologia assim que veio com tanta força e a gente não estava preparado? Qual que é a sua opinião sobre esse descompasso das pessoas de um tempo para cá? Perfeito. Bom, eu não gosto muito de manifestar minha opinião, porque a minha opinião é a minha opinião, e por ser subjetiva, por ser eventualmente até mesmo única, pode estar errada. Agora, uma coisa que eu percebi é o seguinte: as desordens mentais, elas sempre existiram, mas elas aumentaram muito com a pandemia. A principal emoção que a gente trabalha em clínica é o medo. É o que mais aparece, é o que está por detrás de transtornos como ansiedade, depressão, toque, é o medo. A pessoa que faz aquele ritual do toque, muitas vezes ela acha que se ela não fizer aquele ritual, outra pessoa vai morrer, e ela tem medo da outra pessoa morrer. A pessoa que tem transtornos de ansiedade, ela tem um medo exacerbado. Muitas não podem nem sair de casa, não conseguem nem sair de casa por conta disso. E muitas vezes a depressão também está relacionada ao medo. Medo de ser um fracasso, medo de não alcançar os seus objetivos, medo que o tempo está passando e ela ainda não conseguiu avançar nos objetivos. Então, o medo é a principal emoção, é a emoção que normalmente está por detrás de desordens mentais graves. Antes da pandemia, falo para ti, 90% das pessoas que apareciam em clínica apareciam com medo. Era a emoção principal que estava por detrás de tudo. Quando veio a pandemia, esses 90% aumentaram e muito. Então, chegou uma época da pandemia que 100% das pessoas que passavam comigo eu colocava em transe, perguntava para o subconsciente a emoção que precisava eliminar e o subconsciente respondia medo. Hoje, eu vou te falar que deve estar em torno de uns 95%. E muitas vezes a pessoa não fala a emoção medo, mas a gente sabe que é medo. Por exemplo, quando a pessoa fala fobia, quando a pessoa fala pânico, ou até mesmo utiliza uma palavra genérica como dor. Dor é uma palavra bem genérica para significar dor emocional. E quando a gente vai fundo ali para pesquisar o que é a dor, é sempre o medo. Então, assim, para mim foi bem notório, eu tenho certeza que para diversos outros terapeutas também, que a pandemia aumentou em muito esse processo do medo. Mas também pudera. Era uma época que a pessoa ligava a televisão e só se dava notícia para causar medo. Se essa pessoa ia para a igreja, ela ia ouvir o pastor fazendo um discurso de medo. Enquanto você dorme, o demônio está acordado, então você não pode dormir dando mole porque o demônio...
Então, as pessoas elas passaram a respirar uma atmosfera de medo, e é claro que isso teve consequências gravíssimas para a saúde mental. Então, a minha percepção é que realmente aumentou muito, não só o número de pacientes, mas o número de pacientes reclamando de medo. Pessoas que, por exemplo, não saíam de casa, pararam de sair de casa porque tinham medo. Então, o nosso objetivo é transformar o medo em receio. O receio é aquilo que faz você olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, você se certificar que o semáforo está realmente fechado. Beleza, totalmente aceitável. Agora, o medo é aquilo que não deixa nem o cara sair de casa. Como eu já atendi diversas pessoas com transtornos de ansiedade que não conseguiam nem sair de casa e depois da primeira sessão já conseguiam ir no banco, ir no mercado, enfim, fazer as atividades ali mais rápidas, mais emergenciais. A gente está vivendo na indústria do medo, né? A gente abre o celular, tem notícias de fulano morreu, ciclano foi morto, não coma pão porque tem glúten, não toma leite porque você vai intoxicar, se você não beber água, você vai fazer isso, a gente vive o medo 24 horas, né? Qual é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente ter uma saúde mental ok e não cair nessas armadilhas? Olha, o que eu faço no meu dia a dia para não cair nessas armadilhas é auto-hipnose. Agora, é claro que com o tempo, a gente vai começando a perceber que o medo vende. Não vende apenas ingresso para filme de terror no cinema, mas vende notícia. Medo conquista a audiência. Então, os criadores de conteúdo, a gente pode chamar de jornalista, político, o nome que quiser dar, eles sabem disso. Eles sabem que o medo vende. Então, eu vou dar um exemplo, sem querer manifestar nenhum tipo de opinião política, mas nas últimas eleições, uma das coisas que forçou bastante os votos, né, foi, não, porque o Brasil vai virar uma Venezuela por causa disso, daquilo. E essa ideia do Brasil virar uma Venezuela é um objetivo de vender a ideia para conquistar o quê? Votos. Então, o pastor evangélico sabe que o medo vende, o político sabe que o medo vende, o marqueteiro sabe que o medo vende. Então, sempre que você perceber uma notícia relacionada ao medo, pensa duas vezes se vale a pena sentir aquele medo. Se você ouve uma história, mesmo uma história de alguém que você ama, falando medo, pergunta até que ponto que essa pessoa que está me contando essa história não está impregnada pelo medo e por isso está passando o medo adiante. O medo é uma coisa que pega muito. E não vou falar só de criança com medo de mula sem cabeça ou coisas parecidas, mas do adulto também, que acha que o Brasil pode virar uma Venezuela. E deixando claro, eu não estou falando nada para apoiar nenhum tipo de corrente ideológica. Eu estou apenas sinalizando o quanto que o medo vende. E o problema é que quando o medo entra no subconsciente da pessoa, para tirar esse medo, meu camarada, terapia. Para implantar é 2 segundos, para tirar é 1 ano, né? Uma vida. Tipo isso. Ainda bem que através da hipnoterapia a gente consegue hoje trabalhar essas questões em um número muito reduzido de sessões. Exatamente por isso que eu só cobro uma sessão. Agora, até a pessoa se mover para descobrir que hipnose não é o que aparece nos filmes, não é o que aparece na TV, nos jornais, até a pessoa entender que realmente pode fazer o processo, que é seguro, que não tem risco, isso demora uma vida. Isso sim demora uma vida. A gente sabe que o mundo, né, não é fácil desde que o primeiro homem pisou na Terra, né? Então, assim, a gente passa por situações bem... O ser humano, né, a nossa raça, passa por situações bem complicadas desde que o mundo é mundo. Mas o que eu vejo aqui na Sociedade Paranormal são muitos convidados que sinalizam essa confusão. A nossa sociedade hoje está confusa, ela está perdida, vamos dizer assim, né? Muitos passaram que as pessoas me procuram porque estão perdidas no amor, as pessoas me procuram porque estão perdidas no amor e no financeiro, as pessoas estão sempre esse estar perdido
vem à tona quando a gente fala da humanidade. Você sente essa perda das pessoas ao longo do tempo? Com certeza, é exatamente por isso que gera medo. Estou perdido profissionalmente, não sei o que eu faço. Estou com medo de não ser bem sucedido. Estou perdido amorosamente, o que eu faço? Estou com medo de não ter um amor na minha vida. Então, sim, eu percebo isso com muita clareza. E as pessoas que estão nos escutando agora, que queiram tratar com a hipnose, que queiram tratar com você os medos, as perdas, ou quem sabe até futuramente fazendo uma regressão de vidas passadas, como que elas podem fazer para marcar uma sessão com você? www.academiadahipnose.com. Agora, eu preciso reforçar o seguinte, não precisa que a sessão seja comigo. Então, as técnicas que eu utilizo, os meus hipnoterapeutas utilizam também. Reforço ainda que não precisa ser presencial, pode ser online. Então, com essas informações, a gente consegue até abaixar bastante o valor da sessão. Por quê? Uma sessão presencial envolve custos de locação de sala, estacionamento, refeição na rua e mais diversos outros custos. Então, através da internet, a gente consegue valores bem mais tranquilos para fazer tanto a regressão de vidas passadas quanto a hipnoterapia de maneira geral. A regressão de vidas passadas é apenas uma ferramenta. Então, o que eu sugiro? Acesse o site e agenda com a Érica, que é a minha melhor hipnoterapeuta hoje em dia, que começou como minha aluna e teve um desenvolvimento muito grande dentro da hipnose, que eu contratei ela para trabalhar comigo. Então, o que eu sugiro? Acesse o site e agenda através do site a sessão com a Érica. Sou seu fã desde muito tempo, quero deixar claro aqui, já assisti vários vídeos de regressão, te conheci através da regressão. Gente, você que está aí nos escutando agora, corre lá no Instagram dele, tem muito material legal, tem muita coisa boa, tem muitos cortes de vídeos, de sessões que ele fez, assim, é impressionante. Ele lá também responde algumas perguntas em vídeos, é muito interessante, eu acho muito legal. Você que tem essa curiosidade, você que está ainda começando, assim como eu, a descobrir, né, essa fatia da nossa sociedade, corre lá, eu acho muito interessante mesmo, vale muito a pena acompanhar o trabalho dele. Ele realmente é muito sério, por isso que o meu grande sonho aqui no Sociedade Paranormal era ter você aqui para uma conversa, e a gente está realizando hoje nesse episódio tão incrível que é o nosso episódio de número 50. Eu falei, gente, eu preciso de uma pessoa muito foda para esse episódio 50, e olha quem está aqui. Gente, muito obrigado mesmo, a gente, assim, é gratidão de verdade de ter você aqui nesse episódio, o tanto que eu já te assisti, assim, noites e noites, perdido, eu falei assim, não, a gente, assim, não era eu fazendo a terapia, mas a gente vendo as outras pessoas fazerem é reconfortante, assim, acaba que a gente assim, olha que legal, como que funciona? A gente fica curioso e eu estou muito feliz de ter você aqui hoje nessa entrevista. E aproveitando que você vai seguir ele lá na rede social, também segue a gente, que a gente também precisa muito do apoio de vocês para a gente continuar com esse projeto, tentando desmistificar os mistérios da nossa raça. A gente sabe que a sociedade está complexa, está difícil, está complicada, mas a gente vai aos poucos tentando entender a nossa raça humana. Eduardo, você tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes hoje? Eu não tinha pensado nisso, mas uma outra coisa que eu também não pensei que você me perguntou, mas que agora me veio à mente uma lembrança em relação a uma sessão de regressão de vidas passadas que tenha sido mais marcante, eu lembrei de uma agora, que a moça, a princípio, para muitas pessoas, teria falado uma batatada, uma besteira muito grande, eu vou chamar de uma besteira muito grande, um embate geológico, tipo, ela falou um absurdo como, por exemplo, eu vou te falar agora, a Brasília é a capital de Paris. Tá? A Brasília é a capital da França. A gente sabe que Brasília é a capital do Brasil, é a capital da França, é Paris. Ela falou uma besteira desse tipo, não, porque Brasília eu estou vendo que é a França. Não era Brasília, eu não vou lembrar agora a cidade, eu acho que era Amsterdã, que ela meteu que era a capital da França. E eu falei, porra, velho, né? E aí eu fui pesquisar na internet
ainda assim, de teimoso que eu sou, fui pesquisar na internet sobre isso. E eu descobri que naquele ano que ela citou, estava acontecendo uma guerra, que a França havia invadido um outro país e tinha tomado parte daquele país e anexado ao território francês. E então, naquele momento, naquele ano, realmente, aquela cidade que ela tinha narrado, que não fazia parte da França, fazia parte da França, porque tinha sido anexado. Agora, eu não sou historiador, eu sou hipnólogo. Eu peguei essa informação e falei, vamos jogar para o tio Google, isso foi bem antes de ChatGPT. Então, é um caso que certamente foi um tanto quanto marcante, porque a gente tem aquela impressão de que a pessoa está falando uma besteira, mas depois a gente pesquisa na internet e fala, lá, né? Então, certamente um caso bem interessante. E, para deixar uma mensagem aí para os espectadores, que eu posso falar é o seguinte: se você tem um transtorno mental, não faça que nem eu fiz há 15 anos atrás, de encher a cara de remédio. Cada vez que você vai no médico, você vai sair com uma prescrição, busca uma alternativa que não obrigue o pagamento de mensalidades, que não obrigue você a encher a cara de remédio. Foi exatamente o que eu fiz. Encontrei a hipnose como uma solução e acabei entrando de cabeça. Então, ao invés de pagar mensalidades, procura a hipnose. É muito mais barato você pagar a hipnoterapia uma única vez do que você pagar mensalidades eternas de remédio, de médico, de psicólogo, psicanalista, enfim. Então, se você coloca na ponta do lápis, você vê que a hipnoterapia, na verdade, ela é muito mais barata do que você carregar esse monte de despesas e, principalmente, durante um período indeterminado. É muito comum as pessoas tomarem remédios psiquiátricos pro resto da vida ou fazerem terapia eterna, e a hipnoterapia é uma possibilidade aí para eliminar isso de vez. E uma última pergunta: toda regressão de vida passada ou toda hipnose, ela é gravada em áudio e depois a pessoa pode escutar, ou só é gravado quando a pessoa dá o consentimento? Eu preciso que a pessoa dê o consentimento, fazer uma gravação sem autorização da pessoa, sem o consentimento da pessoa, e ela dando o consentimento para gravar, para publicar na internet, eu preciso de um outro consentimento. Então, isso é uma coisa para ser, inclusive, alinhada, porque, dependendo, se a pessoa quiser fazer a gravação, a gente vai proporcionar que a regressão seja realizada através de um aplicativo que permita a gravação de vídeo e áudio, ou se for presencial, vou levar, ou a Érica vai levar tripé, vai levar celular, gravador de áudio, enfim, para que a gente consiga ter um conteúdo com boa qualidade. Quando a pessoa não avisa que quer gravar e chega em cima da hora e fala, eu quero gravar, aí a gente acaba precisando fazer a boa e velha gambiarra. Mas funciona também da mesma forma. Chegou uma pergunta, até esqueci de fazer para você, eu acho que era interessante, eu vou encerrar com ela. Uma seguidora nossa aqui do Instagram, ela tem muita vontade de fazer regressão, muita vontade de fazer hipnose, porém ela tem medo de não voltar da hipnose ou não voltar completamente da regressão. Isso é possível ou voltar é 100% garantido? Cara, na verdade, voltar não é 100% garantido, porque ela não vai para lugar nenhum, ela vai continuar no lugar que ela estava, seja o meu divã na clínica ou seja a cama na casa dela. Na verdade, existem alguns mitos que envolvem a regressão e hipnose, e esse é um deles, esse medo de não voltar. Então, assim, a hipnose, o que ela faz, ela ativar lembranças. Mas ninguém sai do lugar, ninguém vai para lugar nenhum. A única coisa que acontece é que você volta com memórias que antigamente você não tinha. E pode ser memória de vida passada, como pode ser memória da vida atual. Freud, quando criou a psicanálise, ele criou o conceito da memória reprimida, que é aquela memória que conscientemente a gente não tem mais acesso, uma coisa antiga, uma coisa que muitas vezes por conta do transtorno de estresse pós-traumático foi gerada amnésia. E simplesmente o que a hipnose faz é ativar essas memórias, trazer essas memórias novamente. Deixa eu dar um exemplo. Vou te falar de uma regressão de vida atual.
A moça reclamou que o problema dela era a amnésia. Ah, eu não lembro de nada da minha infância, eu não lembro de nada da minha adolescência. Eu falei, beleza, vou colocar ela em transe ela vai lembrar. Aí coloquei ela em transe, levei ela para os 15 anos de idade, era uma moça, e uma moça de uma idade mais avançada, da época que se fazia festa de 15 anos de idade, que toda moça tinha a sua festa de 15 anos de idade. Aí levei ela para os 15 anos de idade, nada de memória. Falei, porra, tá. Então me traz a primeira memória que surge para você. Ela trouxe uma memória de uma situação traumática e que ela, envolvida naquela situação traumática, ela repetia, eu quero esquecer, eu quero esquecer, eu quero esquecer que isso aconteceu, eu quero esquecer. Bom, ela estava num processo de transe hipnótico sem perceber, ela deu o comando para o subconsciente de esquecer, e o subconsciente falou, sim, senhora, vamos esquecer. Então, a partir do momento que a gente trabalhou aquele trauma, ela lembrou de tudo. E eu vou te falar, foi uma das sessões mais curtas que eu já fiz. Uma primeira sessão demorar apenas 1 hora, a primeira sessão comigo demora 3, 4 horas. Então, um exemplo aí que demonstra o fato de que a única coisa que a hipnose faz é ativar memórias. Esse é um dos mitos muito comuns que envolvem a hipnose. Um outro mito muito comum é que a pessoa fica inconsciente em transe. Não, a pessoa fica consciente todo o tempo. Muitas pessoas já devem ter visto aquelas brincadeiras de pessoas que cruzam os dedos, o hipnólogo fala, tá preso, não vai mais conseguir soltar. Ela fica ali com os dedos das mãos cruzadas falando, tá preso, não consigo mais soltar. A pessoa está de olho aberto, ela está falando, ela está ouvindo, ela está tentando ali se mexer, de alguma forma conseguindo mexer os dedos, mas sem conseguir soltar. Em outras palavras, o transe é um processo natural. Você não fica inconsciente, você não dorme, você não tem amnésia, pelo contrário. A ideia é exatamente trazer as memórias de volta. E um outro mito também que envolve vidas passadas é a minha terapeuta faz regressão de vidas passadas comigo toda semana. E aí o ponto é, para quê? E a hipnoterapeuta, essa terapeuta que faz a regressão de vidas passadas toda semana, é claro que ela está ganhando para isso. Ou ela está ganhando por sessão, ou ela está ganhando mensalidade. Então, assim, tem gente que só o que quer é o dinheiro, sinto muito informar. Regressão de vidas passadas você faz uma vez, faz 2 no máximo. Então, não tem mais, não existe motivo para isso. Um outro mito muito comum foi o que você falou também, porque todo mundo é rico, é celebridade, é rei, é rainha. Não, sinto muito informar, quando se vai para uma vida passada, o que mais se vê é gente pobre, é desgraça financeira, desgraça emocional acontecendo. Então, aí a necessidade da pessoa estar com um emocional bastante estável, que é para conseguir enxergar isso e não se deixar contaminar. É claro que o hipnoterapeuta também está ali para ajudar, no sentido de não se deixar contaminar, mas muitos, é claro, não têm esse preparo, né? E um outro mito também muito grande que envolve a hipnose é fazer vidas passadas para se livrar de depressão, de ansiedade. Não, a ideia não é essa. A ideia é que vidas passadas é uma das ferramentas na mala do hipnoterapeuta e que existem muitas outras. Na verdade, a regressão de vidas passadas é um processo com baixa eficácia terapêutica perante todos os outros que a gente utiliza. E é exatamente por isso que ela é realizada mais com propósitos de autoconhecimento, de validação de todo o processo terapêutico. A pessoa que tem curiosidade, que quer saber, beleza, tranquilo, só precisa antes ser liberado por mim ou pela Érica para a gente fazer com toda segurança. E uma dúvida que é minha agora é o seguinte, quando a gente faz uma liberação de uma lembrança de uma outra vida, a gente passa a conhecer um novo eu, né? Então, assim, eu conheço o eu que era em uma outra fase, que não era eu, então, digamos assim. Esse novo eu, ele continua vivo na memória ou vai passando o tempo e a gente vai esquecendo essa lembrança de novo? Esquecendo a lembrança que foi obtida através de uma regressão de vidas passadas? Isso. A gente pode esquecer, na verdade, qualquer coisa que a gente lembre hoje em dia.
Isso pode ser esquecido. A gente esqueceu tantas fórmulas que a gente foi obrigado a estudar na escola, de matemática, de física, de química. Agora, a tendência é que, como é uma memória marcante, ela não vai ser esquecida. Tudo aquilo que é marcante, a gente tende a não esquecer exatamente porque foi marcante. Pode perguntar. E aí, então, a gente passa a entender que a gente viveu aquilo. Vamos supor que foi algo bem traumático mesmo. A gente resolve ali, e aí, quando a gente resolve, a gente já não vai ter mais esse problema, né? De ficar voltando aquilo, nossa, eu fiz isso. Não, a gente resolve isso e coloca um ponto final naquele processo. É isso? Exatamente, a ideia é exatamente essa. E daí a importância de muitas vezes a gente, durante a sessão, ou depois da sessão de regressão de vidas passadas, a gente fazer afirmações como, olha, você sabe que esse não é mais você, é uma outra pessoa. Ou então, tipo, olha, percebe que você evoluiu, você está aqui para evoluir, você já evoluiu bastante, então parabéns pela evolução, parabéns por não ser mais aquela outra pessoa. Então, faz parte do processo de segurança. Tá vendo, gente? Não falei que hoje o episódio ia ser incrível. Episódio de número 50, com o mestre da hipnose aqui com a gente. Ai, me falta até o ar de dizer que o episódio vai ficando por aqui, gente. A gente tem que fazer um episódio curto, porque vocês pediram, porque senão eu ia ficar aqui conversando com ele 6 horas seguidas. Mas, Eduardo, eu te faço o convite de voltar mais vezes para a gente desmembrar com mais profundidade esse assunto, para as pessoas mandarem mais perguntas, porque é um tema muito, muito interessante, porque você fala de vidas passadas, mas não de uma forma religiosa. Assim, a gente já teve aqui falando de vidas passadas, na questão mais voltada para a religião, a gente já fala sobre a vida na questão religiosa, mas quando a gente vê a vida, vê a regressão, vê a possibilidade de ver outros caminhos por uma forma científica, eu acho muito interessante, sabe? Então você está super, super, super convidado a voltar aqui para a gente continuar desmistificando esses mistérios da nossa raça. Perfeito, eu te agradeço demais. Prazer enorme estar aqui. Talvez a gente possa agendar uma nova entrevista para o programa de número 100 ou 150, mas eu estou à disposição aqui e a gente vai se falando com certeza. Obrigado demais pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui contigo e poder lhe conhecer agora praticamente, né, de uma forma pessoalmente, né, poder conversar contigo aí por videochamada. Prazer enorme, meu camarada. Eu sou seu fã, fique sabendo disso, que você tem um fã aqui em Belo Horizonte. Obrigado. Igualmente, irmão, parabéns pelo seu trabalho aí, pelo seu podcast. Tenho certeza que elucidando aí muitas coisas para muitas pessoas. Afinal, já é o episódio 50. Então, parabéns aí demais também pelo seu trabalho, irmão. Obrigado. E olha, gente, você que está nos escutando até aqui, corre lá no Instagram, segue muito Eduardo, segue a gente no Instagram. Você que está aqui no Spotify e está gostando desse episódio, não esqueça de deixar suas 5 estrelas. Você sabe o quanto isso nos ajuda aqui nessa plataforma que fez o Sociedade Paranormal crescer. E deixa seu comentário aqui no Spotify também, eu vou responder todo mundo, eu pessoalmente respondo todo mundo aqui no Spotify, tá? Lá no Deezer você já sabe que todos os nossos áudios estão exclusivamente de graça para você. Aqui no Spotify também é de graça, tá? E no YouTube os melhores cortes sempre para você. O Sociedade Paranormal vai ficando por aqui e eu quero agradecer você que nos segue desde o primeiro episódio. Estamos nos 50. Muito obrigado mesmo por vocês fazerem parte da vida e me ajudar a construir junto Sociedade Paranormal. Muito obrigado a todos os convidados que passaram aqui, que voltaram e que trouxeram um pouquinho do seu conhecimento aqui para o Sociedade Paranormal. A gente vem mudando muitas vidas e espero continuar mudando muito. Eu estou mudando com a Sociedade Paranormal. A gente está numa longa busca de conhecimento e eu acho que a gente ainda tem muitos episódios ainda para desmistificar. Então a gente não para nos 50 não, hein? Esse 50 é apenas o começo. Mas você sabe que eu te espero na semana que vem para a gente continuar desmistificando os mistérios da nossa raça. Um grande beijo, até semana que vem e até mais. Tchau. Tchau, Eduardo. Valeu, irmão. Valeu, galera. Tchau, tchau.